Você sabe muito bem com quem a sua propriedade está concorrendo? Nem sempre aquela propriedade que esteja ao seu lado é o seu concorrente direto. Por que eu estou te falando isso? Recentemente eu estava analisando uma propriedade numa praia de Pernambuco, chamada Porto de Galinhas. E essa propriedade que eu estava prestando uma consultoria, ela achava que esses hotéis e pousadas que estavam próximos a ela seriam seus concorrentes diretos. Quando eu comecei a analisar, eu observei que essas propriedades não seriam realmente os concorrentes diretos, que existiam outras propriedades que estavam tirando essa reserva dela. E por que eu estou te falando isso? Porque é um conjunto de fatores que fazem a gente definir quem que realmente é o nosso concorrente. Então, o que é que eu posso falar, o que é que me chama mais atenção? Em relação às fotografias, em relação aos serviços, em relação ao preço das diárias, em relação um pouco também da localização. Claro, se eu tenho uma propriedade que está a 500 metros do centro da cidade, né, do vilarejozinho, e uma propriedade que esteja a 4, 5 quilômetros, realmente elas não são concorrentes. Mas se eu tenho uma propriedade que está a 500 metros e uma outra esteja a 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, para mim, na minha visão como hóspede, não me faz diferença, porque esse é o tipo de destino que a maioria das pessoas que vão para Porto de Galinhas vão de carro, tendem a alugar carro, até porque não existe um aeroporto próximo do destino. O aeroporto mais próximo fica a 80 quilômetros. Então a grande maioria das pessoas chegam de carro. Então fica atento nisso, não fica achando e se comparando com competidores próximos de você, e sim olha os competidores da região, porque o hóspede que não conhece o destino, ele não vai olhar quem está ali ao teu redor, ele vai olhar pela faixa de preço, pelas opcionais, pelas instalações e serviços que a propriedade oferece, como piscina, sauna, o próprio café da manhã. Ele vai olhar a qualidade dos quartos, né, como é que é a decoração, um enxoval, se possui uma coxa bonita, enfim, a iluminação. Ele vai olhar também em relação às características do quarto, né, tipo assim, o que é que o quarto oferece? O quarto oferece um ar-condicionado, ele tem um frigobar, ele tem uma banheira, ele tem uma varanda. Então, tudo isso é levado em consideração, porque às vezes, como você está dentro dessa região e você já está tão acostumado com as coisas que acontecem lá, que você às vezes esquece alguns competidores que estão um pouco mais distantes, mas que de uma forma ou de outra eles impactam nas tuas reservas, pois eles estão pegando os teus hóspedes. Então fica atento nisso, não só mapeie quem está próximo, mas e sim a região por um todo, porque as regiões em que o hóspede se locomove ou vai até essa região de carro, pouco importa 500 metros ou 1,5 quilômetro.